Olá! Hoje é dia 17 de outubro de 2016 e essa é a 112ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Diretamente de Belo Horizonte, eu sou o Caio César. E daqui de São Paulo, onde a primavera virou um verão absurdo, eu sou o Felipe Men. E aí, Caio, você não falou a previsão do tempo hoje em Belo Horizonte? Cara, o horário de verão ele é meu melhor amigo nessa primeira semana e hoje eu estou no modo o retorno dos mortos-vivos, né? Então eu tô meio zumbizou aqui, cara. Ô, Caio, que dó. Eu não posso dizer o mesmo. Felizmente, essa é a sexta atividade do meu dia hoje, que começou às 7 da manhã fazendo crossfit, deixei a cachorra no pet shop, fui ao dentista, trabalhei, gravei, agora estou aqui com você gravando Ainda Sem Nome. É isso aí, cabeça multitasking total e sequence tasking. Eu tive um dia repleto de reuniões, repleto de afazeres também e, diferentemente de você que deve ter tido um tempo de tomar um banhozinho depois do seu crossfit e antes de ir fazer a sua sessão de bateria, eu estou com a mesma cueca e a mesma calça jeans desde as 6h15 da manhã. Muito bem, eu estou com a mesma roupa desde as 8h30, na verdade. Mas enfim, isso aqui não é um podcast sobre moda, né, Caio? Não, muito embora os temas de hoje eles vão versar sobre produtividade e o tanto que os nossos dias são atarefados, né, cabeça? Exatamente, essa pauta ela é bem colaborativa, mas antes disso a gente poderia entrar nas formalidades do nosso episódio, Caio. É isso aí, essa é uma pauta colaborativa que teve a colaboração dos nossos mecenas, os nossos amigos que estão nos apoiando no Patreon. Nós vamos agradecer a eles em primeiro lugar, porque se você escutou a 111ª edição, também conhecida como a edição passada, você ficou sabendo que agora o Ainda Sem Nome é um podcast crowdfunded. Você que está escutando pode ajudar a manter o Ainda Sem Nome e fazer um Ainda Sem Nome mais bacana a cada semana. E as pessoas que compraram a ideia na última semana foram o Lucas Valadares, o Bruno Brandt, o Gilber Maia, o Lucas Samota, o Gustavo Teodoro e a Samantha Albuquerque. A todos vocês o meu mais sincero agradecimento por confiar na ideia do Ainda Sem Nome, por acreditar como nós, eu e o Cabeça, né, Cabeça? Exato, a gente fica muito feliz e eu confesso, Caio, fico de certa forma até surpreso com o apoio que a gente recebeu nessa primeira semana, né? 2 das nossas metas já foram batidas graças a esse apoio. Nosso domínio, a princípio, está garantido e também os serviços de estatística do Blubrry. É isso aí, a gente convida você que está ouvindo Ainda Sem Nome pela primeira vez, a acessar o aindasemno.me, onde repousam todos os episódios desse podcast, fazer o seu review no iTunes, se for o seu agregador de de podcast da sua preferência, e também compartilhar essas postagens, né, Caio? É isso aí, espalhe a palavra. Se você encontrou alguém, sabe de alguém que está precisando ouvir a bela palavra da comunicação digital, mande a essa pessoa o link e recomende que ela assine o feed do Ainda Sem Nome. Isso, e também você pode nos ajudar no Patreon, acessando patreon.com/ainda sem nome, onde você vira também um mecenas desse podcast. A partir de $1 você pode contribuir para a manutenção do Ainda Sem Nome, e quanto mais você contribuir, mais prêmios bacanas você vai ganhar e vai nos ajudar a fazer um podcast ainda melhor. Finalmente, mas não menos importante, um grande alô para o nosso pessoal do supergrupo do Telegram, que contribui com a discussão antes, durante e depois dos episódios, e também nesse episódio específico a sugestão de pauta saiu de lá e a colaboração também saiu de lá. Você que usa o Telegram, se não usa, deveria utilizar, acessa o supergrupo do Ainda Sem Nome no aindasemno.me/telegram. Desculpe, aindasemno.me/supergrupo, gente. /supergrupo. Podemos tirar se achar melhor. O Caio, como sempre, fazendo zoeira no arquivo da pauta. Exatamente. Caio, também conhecido como Joselito.
Não sabe brincar. Não sabe brincar. Joselito Fogo Amigo no CS. É. Se você é uma pessoa sagaz... Pior que ele, Pior que eu? Quem era pior que eu? Não, pior que ele, só o Leroy Jenkins, cara. Se você é uma pessoa sagaz, que eu sei que você é, amigo ouvinte, e entendeu essa referência, você é uma pessoa que precisa tirar o seu cartão de crédito dentro da sua carteira, entrar no patreon.com/ainda sem nome e tornar-se um mecenas, porque você é dos nossos, cara. Se você entendeu essa referência, você é dos nossos. Qualquer uma dessas referências, porque, aliás, nessa conversa aqui foram 3 referências distintas e eu recomendo que você conheça as 3. Porque eu sei que você conhece, porque você é dos nossos. Exatamente. E aí, dos nossos também foram os colaboradores aí com a temática, né, Cabeça? É isso mesmo. A pauta de hoje saiu de uma sugestão que o Gilber Maia escreveu no Supergrupo sobre a ansiedade que ele tem e a falta de foco, né? No meio dessas... hoje a gente tem que ser multitarefa, vamos começar assim. Aham. E aí você tem essa questão da gestão do tempo, da organização e tal, e ele sugeriu uma pauta a partir disso. A gente achou que seria muito bacana também se as pessoas do Supergrupo contribuíssem com não só as angústias e as dores da gestão do tempo, mas também quais são as ferramentas que elas usam para gerenciar tudo o que elas têm que fazer e quais são as boas práticas que elas têm para fazer o dia render da forma que deveria render. E aí a gente julgou essa conversa no nosso Supergrupo e as pessoas, seja por e-mail ou através do próprio ambiente ali, deram as suas dicas e hoje a gente vai compartilhar um pouco disso, falar as nossas angústias e dores a respeito disso e ver o que sai. É isso aí, Cabeça. Você quer começar falando dessas colaborações, cara? Eu me lembro que também o Roveda falou que fica uma pessoa muito ansiosa, né? O Renato também. As pessoas falaram que tem muita ansiedade ao longo do dia, né? Fica aquela sensação de que a gente trabalha e não consegue completar tudo que tem que fazer no dia, e isso é péssimo, né, cara? A gente fica sempre achando que está aquém nas nossas tarefas e nos nossos afazeres. Você também acha isso, Cabeça? Cara, eu vou te falar que sim. Eu tava até lembrando aqui, Caio, nas 2 últimas semanas, talvez, que eu compartilhei com você alguns posts que eu tinha criado e você tinha falado que gostaria de ter o meu foco, a minha capacidade de escrever muito em pouco tempo. Uhum. Quando eu falei que, na verdade, eu também sofro da ansiedade e eu tenho um problema grave se eu estou fazendo um texto, escrevendo qualquer coisa, quando eu me deparo com um obstáculo no caminho ali, sabe? E aí pode ser um pedaço de um texto que não está saindo, pode ser parte de uma proposta que você não consegue direito saber o que você vai colocar ou precificar, e aí eu automaticamente falo, não, peraí, deixa eu fazer uma outra coisa para eu abrir, para eu relaxar em vez de encarar aquele negócio direito. E aí, no final, o que salva é sempre... O que salva, assim, né? O que garante que você vai entregar um negócio na hora é saber que a hora tá chegando. Gestão do tempo por deadlines. Exatamente. E aí a gente... eu, pelo menos, tenho essa impressão de que eu sempre acho que poderia fazer mais com o meu tempo. Eu imagino que isso foi uma tônica que apareceu na nossa discussão, e aí também várias formas e ferramentas de fazer uma melhor gestão. Né? Eu acredito, Cabeça, que essa sensação de que a gente está sempre subaproveitando o nosso tempo é constante, né? É o famoso FOMO. A gente está sempre achando que está perdendo alguma coisa, então a gente está sempre correndo atrás, buscando informações, buscando o que a gente precisa, tentando fazer, e aí uma coisa atrapalha a outra, e chega no final do dia, igual agora, eu tô achando que eu vou sair pela rua, vendo se eu acho algumas pessoas com pneu furado, para ver se eu ajudo elas a trocarem o pneu, porque eu acho que eu não fiz ainda tudo que eu tinha que fazer.
Então eu vou ajudar umas pessoas a trocar o pneu, ou fazer alguma coisa na rua. Cara, mas aí e as suas próprias coisas? As minhas próprias coisas, elas entram nesse turbilhão que você falou, cara. É uma coisa mais ou menos semelhante ao que você disse. Só que não é necessariamente porque eu preciso espairecer ou exercitar minha mente com outra atividade para, sei lá, abrir caminhos para aquela primeira atividade. Na verdade, é o turbilhão das demandas, cara. Você está fazendo uma coisa, aí aparece uma demanda e você tem que fazer uma segunda, aí no meio da segunda aparece a terceira demanda e na hora que você vê, o dia passou e você simplesmente só apagou o incêndio, né? É foda. E aí, assim, é engraçado quando a gente levantou essa questão no grupo, muitas pessoas falaram de ferramentas e aí tem, enfim, não tem a ferramenta certa, porque a gente viu gente falando do Trello, do Google Keep ou Wunderlist, por exemplo, para fazer uma lista de tarefas. Agora, Trello para fazer gestão de projetos, naturalmente. Agora, uma das coisas que eu achei interessante vieram a opinião que veio do Henrique Miral e da Samantha Albuquerque falando que, na verdade, não adianta você, a grosso modo, não adianta você ter a melhor ferramenta para gestão de tarefas se você não incorporar que você tem que cumprir essas tarefas ao longo do dia. Né? Eu acho que isso aí já é um começo de discussão. E uma coisa interessante que a Samantha falou na mensagem dela é que a gente tem que ser agnóstico na escolha da ferramenta, porque às vezes a gente fica muito focado na ferramenta e isso pode nos prejudicar. Eu me lembro disso quando eu fui chamado para uma consultoria de User Experience, né? E as pessoas que me contrataram já de cara, na primeira reunião, foram perguntando como é que a gente ia tocar o project, né? O MS Project daquele projeto. E ainda bem, havia um assistente muito eficiente que estava trabalhando lá, estávamos juntos nesse projeto, e ele tocou toda essa história, porque eu não costumo focar na ferramenta, e às vezes as pessoas confiam na ferramenta todas as responsabilidades e as atribuições das tarefas, e isso não deve ser feito, sabe? Eu aprendi a duras penas que a gente deve ser agnóstico com as ferramentas, como a Samantha também recomendou, e o que importa pode ser um bloquinho, pode ser um papel de pão, pode ser o que for, mas você tem uma listinha. Eu sei que é difícil, parece fácil, mas é muito difícil. Às vezes eu não faço, eu me esqueço muito de coisas, e isso me deixa muito ansioso, muito nervoso, mas a gente precisa ter. Eu tenho uma coisa, cabeça, que é uma dificuldade incrível de delegar, cara. Isso é um negócio complicado, sabe? Isso é muito ruim porque você ocupa o seu tempo que deveria ser para ser ocupado em outros projetos ou fazer a gestão deste próprio projeto e efetivamente colocando a mão na massa, né, cara? E aí você perde o seu tempo deixando as outras coisas sem a devida cobertura. Pois é, e tem uma coisa também que é algo que pode ser muito ruim, que é a gente não saber compartilhar, né? Então, além de não saber delegar, às vezes eu tenho um problema para compartilhar as instruções ou as demandas. E aí a cabeça ela funciona numa velocidade muito maior, muito mais alta do que a boca. Então, antes de você falar e de você explicar, você já está fazendo, porque tem que fazer e pronto. E aí, cara, ferrou. Então não é legal, a gente tem que ter alguma coisa, de alguma maneira, a organização. Eu encontrei, cabeça, no Trello, você falou aí, eu encontrei no Trello uma boa ferramenta. Ela tem uma chaticezinha de você entender rapidamente ali, mas não é a coisa mais difícil do mundo. Não é você, sei lá, não é CAD, né, gente? Você delegar, você atribuir as tarefas às pessoas, tem diferentes maneiras de você fazer isso. Eu gosto de marcar a pessoa numa checklist. Então, se eu tenho uma checklist lá e eu quero que o cabeça faça alguma coisa naquele checklist, eu ponho o item e cito o cabeça naquele item. Então, tá meio que implícito que o cabeça tem que fazer, né? Então tem outras maneiras e tem a maneira de você setar o deadline também, o que faz as pessoas produzirem bastante. E não surpresa para você, caro ouvinte, o Trello integra-se
absurdamente bem com o nosso amigo Telegram. Então eu recomendaria você utilizar essa ferramenta. E é interessante essa integração de ferramentas, que é uma coisa que o Narcélio falou. O Narcélio é um dos que usa o Trello para gerenciar as demandas dentro da empresa dele. E ele usa as APIs dos aplicativos que ele utiliza, o Drive, o Sites, Scott Canary, que eu não conhecia, e todos têm APIs para você conseguir fazer uma gestão holística de todo o seu arsenal de ferramentas, cara. Pois é. Isso é uma coisa, por exemplo, na época da World Skills, como a gente tinha uma estrutura que era remota, de certa forma, porque tinha um gestor que ficava em Brasília e o resto do time ficava em São Paulo, e até, sei lá, 6 meses antes da competição, o cara de Brasília não ficava lá, não ficava em São Paulo sempre, até, né, enfim, chegar mais perto da competição. A gente tentou usar o Slack, a gente tentou usar planilha de Excel compartilhada, mas o que funcionou no caso foi o Trello. E é engraçado porque muita gente usava o Slack, super recomendava, mas o tempo que você perde para configurar, o tempo que você perde para treinar todo mundo, às vezes você não tem o ganho, ele não vai compensar num curtíssimo prazo. Pois é, o Slack, na minha humilde opinião, ele é muito super estimado. Sabe? As pessoas falam muito do Slack, mas na hora do vamos ver, ele... sei lá, até o WhatsApp resolve mais as coisas do que o Slack. Não, cara, e aí citando de novo o comentário da Samantha, até uma planilha de Excel com cores, vermelho, verde, amarelo, vai ser mais útil do que, às vezes, uma super, ultra power ferramenta, né? E aí é uma coisa bem interessante que o que importa, às vezes, para a gente conseguir gerenciar, parece que os nossos dias eles estão ficando mais curtos, né? Gerenciar as atividades que a gente tem que fazer, a solução é estabelecer metas que sejam mais fáceis de contemplar, e metas diárias, né? Que aí é uma coisa também que a Samantha falou, né, cara? E tem um outro ponto também que eu acho que é o mais... que aí tem a ver com a resolução de metas. Que é essa questão, isso está no livro também, no Rework, se eu não me engano. É no Rework, não é no Remote, não. Uhum. Que é quando eles falam que o ASAP is poison, né? Que o ASAP é venenoso. Sim. Reuniões são tóxicas, ASAP is poison. Isso, exatamente. Mas quando tudo fica urgente, nada fica urgente. Isso. Então, aí eu acho que é uma questão da gente, primeiro, para tentar organizar o pensamento e quem estiver nos escutando, especialmente os marinheiros de primeira viagem, você que está escutando ainda esse nome pela primeira vez, sabe que a gente tem um tema, mas a gente costuma flutuar e gravitar em cima de outros também. Sim. O primeiro ponto você tem que ter e aí cabe, Caio, o que você estava falando de delegar. Primeiro, eu acho que é uma comunicação clara, né? Você está delegando uma tarefa para alguém, você tem que confiar que aquela pessoa vai fazer a tarefa. Uhum. A forma que isso vai ser gerenciada pode ser o post-it na parede, pode ser o Trello, que é o Kanban eletrônico, pode ser um Excel, isso não interessa, mas as pessoas têm que saber que existem deadlines, que elas estão responsáveis por cada tarefa e que a questão da urgência ela tem que ser combinada, eu diria. Uhum. Porque senão tudo fica urgente. E isso, quem trabalhou em agência sabe como é que funciona isso. O atendimento chega às 5h30 da tarde para a criação e fala assim, é urgente. E às vezes ou não ou porque ficou urgente porque o atendimento comeu bola, ou porque ficou tempo demais gerenciando tarefa, ou porque perdeu tempo, enfim. E aí você vai empilhando as coisas até uma hora que tudo fica urgente e nada é urgente. Pois é, isso aí é horrível. Isso é horrível. E é uma coisa muito comum com quem trabalha com comunicação, né, cabeça? Aí é um negócio que a Samantha fala, uma frase bem legal, e que eu sei, por exemplo, que o Daniel Orlandini, do nosso supergrupo, ele pensa de maneira semelhante. Que é a galera que em agência trabalha até as 9 horas, 10 horas da noite, todos os dias e, enfim,
de uma maneira bem dispersa, não realiza tudo que tem que fazer, e essa é a realidade, e isso é encarado como a coisa mais normal. Eu imagino que muitos de vocês que estão ouvindo este episódio também já presenciaram situações semelhantes e acham que essa é a normalidade de uma empresa de comunicação. E eu tenho para mim que a gente consegue trabalhar sem precisar disso, né, cara? Sem precisar ficar até as 9 horas da noite achando que está trabalhando mais ou que assim rende mais, e enfim. E sem ganhar por isso, né, cara? O que é mais grave. Então é uma coisa pecaminosa isso daí. Às vezes a gente perde muito tempo com outras atividades, por exemplo, reuniões, né? Reuniões que só servem para que você marque os assuntos a serem tratados na próxima reunião. E aí, efetivamente, você não consegue fazer o que você tem que fazer. E é engraçado, né? Porque aí, nas reuniões, as pessoas ficam pressionando as outras a fazerem na hora, né? Tipo, e aí, vamos fazer agora? Como assim, cara? A reunião não foi feita para você trabalhar, não. A reunião foi feita só para te parar de trabalhar, né? Não dá pra você trabalhar na reunião. Se fosse assim, então você não precisa nem ir pra sala de reunião, né, bicho? Se reúna na sala mesmo onde você trabalha. E aí vem um paradoxo muito interessante também, né, Caio? Uma das grandes vantagens do trabalho remoto ou da facilidade de conexão no dia de hoje é você, por exemplo, ter uma ferramenta que seja o Skype para você fazer uma reunião. A gente, ou ainda sem nome, dificilmente existiria se não fosse o Skype. Vamos. Sim. O grau de importância do Skype pra gente é esse. É isso aí. O ainda sem nome, para quem não sabe, ele é 50% feito em Belo Horizonte, 50% feito em São Paulo e 100% amor, né, cabeça? Exatamente. O ainda sem nome é uma produção café com leite do Brasil, né? Viva a velha política. Nossa, cara. Sendo irônico. Ai. Né? Mas enfim, você tem uma ferramenta feita o Skype que te permite fazer reunião sem se deslocar. Então, assim, você ganha seguramente 1h30 do seu dia não tendo que se deslocar, mas ainda assim essa 1h30 não é convertida em produtividade. E a gente não está falando de ser freak de produtividade, não é só você fazer as 6 horas de 8 que você vai ficar no escritório, 5h30 que você vai efetivamente trabalhar, que seja, serem horas de qualidade, não você ficar no desespero toda hora. Aham. Então... E aí tem muitas dicas, muitos hackzinhos para fazer essas 6 horas funcionarem, né, cara? Exatamente. E aí é interessante a gente pegar, por exemplo, as dicas mais hardcore, feito a do Gilbert, que usava, entre aspas, uma tornozeleira eletrônica para garantir que ele tinha que fazer as coisas na hora que essas coisas tinham que ser feitas. O Renato Silveira, por exemplo, falou que quando ele precisa de ler texto longo, aliás, a leitura de textos longos ajuda ele a controlar a ansiedade, mas para isso ele tem que desligar qualquer distração. E isso também é outra dica, né? Notificações 1000, a gente tem que tentar, se não conseguir cancelar, tentar ignorar da melhor forma, né? Notificação push é um negócio que te distrai bastante, né, cara? A não ser que você trabalhe com isso, com suporte, atendimento. Se você não trabalha com isso, cara, eu recomendaria você desligar todas as notificações push no seu celular e nos seus aplicativos de desktop e você combinar horas para fazer determinada coisa. Agora, se você tem que atender demandas de outros, aí não tem jeito. Aí você precisa deixar as notificações ligadas, né? Ou uma coisa que eu faço, por exemplo, no meu telefone, já que eu, assim como você, Caio, também sou síndico do prédio, e a gente tem um e-mail do prédio, não é um e-mail que chega muita coisa, e não é um e-mail que eu preciso de ver todo dia. Então, por exemplo, esse e-mail no meu telefone, ele fica com notificação. Sim. Fora isso, os dois e dois e-mails profissionais. Agora, os outros e-mails e outras notificações eu deixo completamente desligada, porque aí eu só vou ver quando eu quero ver. E essa quantidade de e-mail que a gente tem, hein, cabeça?
que a gente gostaria muito de separar os assuntos por e-mails, né, por endereços, e às vezes, pelo menos no meu caso, eu não consigo. Na verdade, às vezes não, eu nunca consigo. Então eu tenho meu e-mail de professor, eu tenho meu e-mail de podcaster, eu tenho o meu e-mail pessoal e as coisas vão se misturando. É a questão de meios de... E aí vem uma outra coisa também, Caio. As pessoas, eu acho que isso foi uma coisa que apareceu muito na discussão do supergrupo, que é a questão das pessoas confundirem os meios de comunicação e a urgência de cada um, entendeu? Uhum. O tipo, o cara querer um e-mail urgente. Uhum. Sendo que, bicho, é urgente, liga. O telefone existe ainda pra isso, né? Ou então, se te mandei um WhatsApp, você não viu? Cara, qualquer pessoa hoje tem pelo menos 30 grupos de WhatsApp. E é difícil você... Se você parar pra ver todos os grupos no seu dia, você não trabalha. Eu devo dizer nesse momento, amigo ouvinte, que eu, Caio César, co-apresentador do Ainda Sem Nome, não tenho nenhum grupo de WhatsApp. Pelo simples motivo que eu desinstalei o WhatsApp de meu celular já fazem mais de 20 dias e sou uma pessoa bastante feliz com isso. Recomendo a vocês. Olha a minha voz serena de uma pessoa que não recebe um bom dia do grupo da família às 6h30 da manhã. Olha que maravilha. Mas não é só isso, né? Às vezes tem, quando fala assim, agora o WhatsApp é uma excelente ferramenta profissional. Ela embora quando usada com bom senso. E bom senso também é um negócio altamente subjetivo, não cabe a gente entrar aqui sobre a questão do bom senso. Isso, normalmente aquela tia que te manda o bom dia às 6h30 da manhã, ela é desprovida desse bom senso. Mas aí, então eu vou ter que falar do critério de bom senso. Já diz meu pai o seguinte, você já viu várias pessoas que falam assim, não vou sair porque eu tô sem dinheiro, não vou comer isso porque tô de regime, mas você jamais viu alguém falar que não vai dar opinião porque não tem bom senso. Então, assim, bom senso é um negócio completamente subjetivo. Eu tô lembrando aqui, cabeça, de uma pesquisa, agora eu não vou me lembrar de onde que mas é de uma universidade gringa do departamento de psicologia que tem-se já uma coisa meio que comprovada que apenas 10% das pessoas efetivamente conseguem dirigir e falar ao telefone ao mesmo tempo. E aí eu tenho certeza que enquanto eu falei isso, todos os ouvintes acham que se enquadram nesses 10%. E é exatamente a questão do bom senso. Você acha que você tem e que os outros não têm. E você acha que, se você é a tia que manda o bom dia às 6 horas da manhã, você acha que você está certíssimo e que 6 horas da manhã é a hora de estar todo mundo acordado e já tomou café da manhã. Não, você sabe que na minha família, inclusive, tem uma facção que acorda cedo porque acorda cedo. Aham. Então, assim, se eu não tivesse colocado o meu grupo da família no silencioso, e espero que eles não escutem isso agora, eu acordaria todos os dias às 5h30 da manhã com as pessoas que acordam às 5h30 da manhã desejando bom dia umas para as outras. Mas eu amo todas elas. Coraçãozinho para vocês. Família é a música do Titãs, né, cara? Família é a música do Titãs. É isso aí. Essa, sim, é uma das músicas que efetivamente explicam o que elas querem dizer, entendeu? Aham. A família é aquilo ali mesmo. Bom, Caio, mas então, para finalizar para a família do Ainda Sem Nome... hein? A gente pode fazer um compêndio de dicas que vieram, dicas de práticas e dicas de ferramentas que vieram citadas aqui para a gente. E aí, no nosso site, no aindasemnome.me/112, que esse é o episódio 112, Ainda Sem Nome, você vai ver todos os textos que chegaram para a gente e vamos disponibilizar lá. Isso. Bom, eu acho que é unânime que para gestão de documentos, Google Drive e Dropbox são as ferramentas que comandam, né? Pois é, cara, quase onipresentes, né? Como sempre, o Caio tem que ser do contra, o Caio usa o Box e o OneDrive. Muito bem. Mas a gente aqui no Ainda Sem Nome usa o Google Drive, então tá perdoado. Isso. Bom, Calendar para reunião, Wunderlist e Google Keep são os escolhidos para gestão de tarefas. Mas aí também tem outras presenças, tipo o próprio Gmail,
né, para tarefas, e há também os aplicativos de nota, há também o Simple Note, que é uma boa ferramenta para isso, livre, multiplataforma, web e tal, né, o próprio Notas que vem instalado no seu celular e assim sucessivamente. E aí você tem para gestão que aí para gestão de projetos e tarefas também em uma outra escala, você vai ter que ver o que mais vai se adaptar ao seu gosto e ao gosto do seu time e também a metodologia que você usa. Porque aí tem Trello, tem Basecamp, tem Asana, tem Artia, tem Teamwork, tem, enfim. Run, Eat, tem vários. Aí não falta. E aí é aquele esquema, né, gente? Escolhe um e stick com ele, cara. Fica com ele, porque se você for ficar trocando de ferramenta só porque apareceu uma ferramenta nova, tá ferrado, cara. Você vai ficar muito tempo aprendendo e treinando a ferramenta. Mas aí uma coisa que eu acho que é o seguinte, testa, se não deu, cara, se você acha que você vai perder mais tempo se adaptando àquela ferramenta em vez de usar o que você estava usando, não vale a pena mudar isso, né? Isso aí, bem por aí. Às vezes até uma planilha do Excel vai resolver seu problema. Lindamente, exato. É isso aí. Priorizar o que é urgente de fato. É urgente mesmo ou é urgente porque você acha que é urgente? O mundo vai acabar se isso aqui ficar para amanhã, sim ou não? Uhum. E também delegar, né, cara? Saber delegar eu acho que é importante. É importante, eu gostaria de aprender. Você que tem dicas sobre como delegar tarefas, mande e-mail para contato@aindasemno.me oferecendo seus préstimos que o Caio César certamente vai fazer uso do seu conhecimento para ser um melhor delegador de tarefas. Bem por aí. Enfim, saber aproveitar o tempo, porque depois de 13, 14 horas, seu cérebro não vai funcionar mais do jeito que deveria, então você está basicamente perdendo tempo. E isso é engraçado porque era uma coisa que eu fazia muito na época da faculdade. Como eu sou um cara que gosta de acordar cedo, tem horas que eu prefiro dormir e acordar mais cedo, porque eu sei que meu cérebro vai estar em melhores condições do que depois de uma longa jornada, sabe? Pois é, e aí às vezes a gente acha que dar aquela esticadinha maior vai resolver a situação e não é bem por aí. Mas o melhor de tudo, gente, é você se planejar, é começar com antecedência, é tentar minimizar as distrações, é focar na tarefa a ser executada, é entender que nem sempre, na verdade nunca, a primeira versão daquilo que você faz é a melhor. Então tenha tempo para fazer várias versões e fazer aquilo que o cabeça falou que faz. Fez um pouco, dá uma passeada, dá uma volta no quarteirão, levanta, vai até o café, toma um copo de água, faz alguma coisa e volta, que você vai ver que a sua cabeça vai estar de um jeito diferente, né? Mas aí também não faz, às vezes, muito o que eu faço, que é tipo falar assim, depois eu mexo com isso. Entendeu? Tipo assim, enfrenta, porque vai ser melhor. Uhum. E eu acho que é isso, cara. A gente tá fazendo a nossa partezinha aqui, até o próprio Ainda Sem Nome tem suas dores, né? A gente demorou muito para conseguir entender quais são as melhores ferramentas para a gente fazer as nossas coisas. Pra vocês terem ideia, tinha uma época que a gente usava o o Trello para fazer a pauta. E provou-se que não ser um total fracasso para isso. Mas para a gente saber o que a gente tem que fazer daqui para frente de melhorias e tal, o Trello tem sido um bom companheiro. Exatamente, o Trello está sendo um excelente companheiro, por exemplo, para a gente entender o que precisa ser feito com a graninha que vai começar a pingar lá do Patreon. Então, as pessoas que estão colaborando, elas têm a plena noção de que estão trabalhando para um Ainda Sem Nome melhor, e a gente está lá com todas as coisinhas que a gente precisa fazer, bem organizadinhas, tipo, encontrar uma pessoa para fazer uma produção legal, encontrar uma pessoa para fazer uma edição legal, o que a gente tem, as prioridades dos equipamentos que a gente precisa comprar para melhorar a nossa produção, uma pauta de entrevistas possíveis que a gente vai conseguir fazer se a gente tiver a verba para fazer, enfim, todas as melhorias bacanas que a gente pode implementar e que a gente vai implementar para o nosso querido Ainda Sem Nome. É isso aí, e a gente agradece muito a sua audiência, a sua paciência até o final deste episódio. Todos os outros episódios do Ainda Sem Nome são no nosso site, aindasemno.me. Você pode ir lá, também tem o link para o iTunes, para o YouTube, para o Stitcher, para as redes sociais onde a gente está, para os nossos próprios perfis. Você também pode, se você usa o iTunes, a gente pede a gentileza de fazer um review e uma avaliação
do podcast lá, porque mais pessoas irão saber sobre o Ainda Sem Nome, todo mundo sai ganhando com isso. É isso aí. E o Gustavo Teodoro, que faz parte do nosso supergrupo, ele me falou que tem podcast no Spotify, muito embora nos meus aplicativos não tenha aparecido. Então, se apareceu para alguém mais aí, por favor, fale e a gente vai tentar fazer o Ainda Sem Nome aparecer no Spotify também. É isso aí. Caio, agradeço mais uma vez, dado o avançado da hora, que na semana que vem o horário de verão não será tão cruel conosco, né? A semana que vem eu estarei melhor acostumado com o nosso amigo horário de verano. Muito bem. Mais uma vez foi um prazer e a gente se vê na semana que vem, né? É isso aí, cabeça, o prazer é todo meu. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.